Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada e focada em estudar a eletricidade e o magnetismo no contexto do eletromagnetismo clássico e dando prosseguimento ao estudo do dipolo elétrico, mais especificamente construindo toda a estrutura algébrica e matemática para apresentarmos aqui para todos nós e para todos vós, internautas participantes, a expressão que define o potencial elétrico relativo a uma distribuição especial de cargas elétricas e estruturas materiais dotadas de massa de carga elétrica, estruturas essas pontiformes ou pontuais, denominada aqui, no nosso caso em particular, de dipolo elétrico, com inúmeras aplicações no desenvolvimento da tecnologia e no entendimento de fenômenos associados à química com aplicações na química, nas telecomunicações, na engenharia elétrica, entre outros, na microeletrônica, entre outras e outras áreas. Então, dando prosseguimento, vamos fazer uma breve, resumida revisão sobre a expansão em série infinita de Taylor, obter expressões aqui úteis para nós, então, enfim, em seguida aplicarmos nos termos que, evidentemente, diretamente relacionados ao cálculo do potencial elétrico gerado por um dipolo elétrico. Então, aqui, substituindo, nós temos f de x, função f de x, somatório no subíndice n variando de 0 até infinito, x elevado a n dividido por n fatorial, onde n é um número que pertence ao espaço dos números naturais, derivada de ordem n aplicada sobre a função f de x em relação a x, derivada de ordem n é que, após o cálculo da derivada, nós fazemos x igual a x subíndice 0 igual a 0. Substituindo o x subíndice 0 por 0, ou seja, para efeito de simplicidade algébrica, estamos expandindo a série infinita de Taylor em torno deste ponto, em torno do ponto 0, no domínio unidimensional dessa função f de x. Essa função f de x, óbvia e evidentemente, apresenta domínio, ou seja, dependência funcional na variável x. Então, aqui, vamos calcular. Então, nós temos x elevado a expoente 0 dividido por 0 fatorial, derivada de ordem 0 aplicada sobre a função f de x, e aqui x igual a 0, mais x elevado a expoente 1, fazendo n igual a 1 fatorial, derivada de ordem 1 aplicada sobre a função f de x, aqui x igual a 0, mais x elevado a 2, n igual a 2, 2 fatorial, derivada de ordem 2 aplicada sobre f de x, x igual a 0, mais x elevado a expoente 3 dividido por 3 fatorial, derivada de ordem 3 aplicada a f de x em relação a x, aqui x igual a 0, mais x elevado a 4 dividido por 4 fatorial, derivada de ordem 4, aplicada sobre a função f de x, após o cálculo da derivada, fazendo x igual a 0, mais x elevado a 5, 5 fatorial, derivada de ordem 5, aplicada sobre a função f de x, x aqui, derivada de ordem 5, aplica-se após o cálculo da derivada, x igual a 0, mais infinitos termos. Mais infinitos termos. Pois bem, então agora nós não devemos esquecer, fazer uma observação
sobre o fatorial. Então nós sabemos que 0 fatorial é igual a 1 fatorial, que é igual a 1. 2 fatorial é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. E então nós temos outros termos, de modo que n fatorial é igual a n menos 1, n menos 2, n menos 3, considerando que n pertence ao espaço dos números naturais, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 até infinito. E então nós temos aqui, por fim, n menos 1. Então, gerando o número 1, pois n menos n é 0 e menos 1 multiplicado por menos 1 é mais 1, então nós teremos o último termo. Muito bem. Uma outra informação importantíssima e relevante para o nosso caso é que x elevado a 0 é igual a 1, x elevado a 1 é igual a x. Nós também sabemos que a derivada de ordem 0 aplicada sobre uma função f de x é igual à própria função f de x, e a derivada de ordem 1 aplicada sobre uma função f de x é a derivada propriamente dita, ou seja, a aplicação do operador de derivada em relação a x aplicada exatamente sobre a função f de x. Não confundir esse 2 que está aqui, esse 2, esse 5, esse 5, esse 4, esse 4, pois não estamos tratando nesse caso de expoente, e sim do número de vezes que o operador de derivada é aplicado, atua sobre a função f de x. Então, agora, com base nestas observações, vamos escrever a função f de x, aqui, tentar escrevê-la. Então, x elevado a 0 é igual a 1, 0 fatorial é igual a 1, e derivada de ordem 0 sobre a função f de x é a própria função f de x aqui. Após isso, nós podemos substituir x igual a 0, mais x elevado a 1 é igual a x, 1 fatorial é igual a 1, e derivada de ordem 1 trata-se então da própria derivada, a derivada propriamente dita. Então, x igual a 0, mais x elevado a 2 dividido por 2 fatorial, que é 2, derivada de ordem 2 aplicada sobre a função f de x. E após essa aplicação, podemos fazer x igual a 0, mais x elevado a 3 dividido por 3 fatorial, que é igual a 6, derivada de ordem 3 aplicada sobre a função f de x. Mais, então continuando, mais x elevado a 4 dividido por 24, 4 fatorial é igual a 24, derivada de ordem 4 aplicada sobre a função f de x, e por fim fazendo x igual a 0, mais x elevado a 5, 5 fatorial é igual a 120, exatamente igual a 120, então nós temos derivada de ordem 5 aplicada sobre a função f de x. Aqui x igual a 0, e podemos considerar aqui x elevado a 6 dividido por 6 fatorial, então nós temos aqui rigorosamente infinitos termos. Muito bem, então agora nós vamos considerar, vamos escolher de forma conveniente, notoriamente objetivando atender as nossas necessidades com relação ao cálculo, à obtenção da expressão que define o potencial elétrico gerado por um dipolo elétrico. Então nós vamos aplicar essa expansão em série infinita de Taylor para uma função convenientemente escolhida com fins de atender, para fins de atender a nossa necessidade direta aqui. Então escolheremos convenientemente a seguinte função.
vamos então expandir em série infinita de Taylor a seguinte função: f de x igual a 1 mais x elevado ao expoente k. Vamos considerar que x é menor do que 1 e maior do que 0, e vamos considerar que x, se o índice 0, é igual a 0. Fazer então estas considerações importantes. Então vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos oportunamente. Muito grato à atenção de todos nós.